Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, bem-vindos a mais um Igreja Açores. No programa desta semana será nosso convidado o Padre José Júlio Rocha. A Igreja e o Mundo, sob o olhar do membro da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Para já, a atualidade da Diocese. A Matriz da Horta celebra hoje a festa do Padroeiro Santíssimo Salvador. A solenidade da Epifania será pregada pelo cônego António Henrique Pereira e é, garante o ouvidor Padre Marco Luciano, um dia vivido de forma muito especial. O dia do Padroeiro é sempre um dia muito especial e é um dia sempre muito vivido pelas nossas comunidades paroquiais, quer nas chamadas festas de inverno, quer também nas várias festividades que marcam também o calendário pastoral da nossa Diocese no tempo de verão. A mesma invocação da Sé Catedral e também da Paróquia da Ribeirinha da Ilha de São Miguel, a celebração eucarística, de facto, será um ponto forte, como é também um ponto forte de qualquer festividade de padroeiro, será a celebração eucarística pelas 18 horas. Uma celebração que será antecedida por uma cantata. Uma cantata ao Santíssimo Salvador, que acontece todos os anos, o ano passado pelo grupo Ilha Azul e este ano pelo coro litúrgico da Matriz, que preparou a cantata deste ano ao Santíssimo Salvador. Será pelas 17h30, meia hora antes da missa. A festa do Santíssimo Salvador é uma das mais emblemáticas da Horta. A solenidade da Epifania celebra-se a 6 de janeiro nos países em que é feriado civil. Em Portugal, celebra-se no domingo entre 2 e 8 de janeiro. Inaugurada a 25 de dezembro pelo Bispo Dom João Lavrador, a Sala do Tesouro está nos últimos preparos para abrir ao público no final deste mês de janeiro. Mas hoje os faialenses poderão visitá-la gratuitamente depois da celebração da Epifania na Matriz da Horta. O convite é feito pelo ouvidor Padre Marco Luciano. Será uma oportunidade, enfim, de contratar as pessoas que não tiveram oportunidade, e muito poucas pessoas tiveram esta oportunidade, uma vez que ainda não abriu oficialmente, digamos assim, este espaço, porque estamos a tratar de todo o processo que é necessário tratar para que, de facto, enfim, possamos ter esta atividade, enfim, reconhecida também oficialmente. Tudo está a ser preparado para que no final do mês de janeiro já possamos, enfim, abrir ao público este espaço, que será realmente uma oportunidade de contatar com os grandes tesouros, digamos assim, que tem a Matriz Santíssimo Salvador da Horta. E enquanto se afinam os últimos pormenores para a abertura oficial, a divulgação da Sala do Tesouro como atração turística já começou a ser trabalhada. Nós vamos abrir aquele espaço como um espaço, enfim, visitável, e para isso nós temos que fazer todo um processo, vamos lá ver, legal. Nas finanças temos que tratar de todo o processo e vai ser um processo relativamente rápido. Estamos em creio que tudo se prepara para que, de facto, as coisas possam estar todas prontas no final do mês de janeiro. E estamos agora também naquele trabalho de divulgação, junto das agências de viagens, junto dos hotéis, junto também dos lugares por onde realmente o turismo passa, para que, de facto, existindo esse espaço, seja mais uma oferta que as pessoas, enfim, usufruem, visitando a Ilha do Faial. A partir do final do mês de janeiro, os turistas já poderão ver o património de joalharia pertencente à Matriz da Horta. O preço simbólico da entrada no espaço museológico deverá traduzir-se por 1 ou 2 euros.
O clero diocesano vai pronunciar-se esta semana sobre uma proposta de reorganização da diocese apresentada pelo Bispo de Angra. A reunião do Conselho Presbiteral começa terça-feira. Carmo Rodeia. O Bispo de Angra, Dom João Lavrador, convocou a reunião extraordinária do Conselho Presbiteral de 10 a 12 de janeiro para debater uma nova organização diocesana. O encontro a realizar no Seminário Episcopal de Angra vai refletir sobre a proposta de reorganização que passa pela criação de 3 zonas pastorais que serão coordenadas por um vigário episcopal em cada uma delas e ainda a nomeação de um vigário para a formação de leigos. Esta proposta é, de resto, o tema único do encontro e reflete uma disposição para uma maior dinamização evangelizadora do território insular. A proposta de reorganização da Diocese de Angra assenta em 3 zonas pastorais: a Zona Centro, Terceira São Jorge e Graciosa, a Zona Oriental São Miguel e Santa Maria e a Zona Ocidental com as ilhas do Faial, Pico, Flores e Corvo, provendo cada uma destas zonas pastorais com um vigário episcopal. De acordo com a proposta do prelado, na Zona Centro, o vigário-geral acumulará o cargo de vigário episcopal. Além destas alterações, Dom João Lavrador quer criar uma vigararia para a formação dos leigos, dotando-a de um vigário episcopal. Se a proposta for em frente, será também, de certa forma, reativado o Conselho Episcopal Diocesano, a que se juntam como órgãos de consulta do Bispo, o Cabido e o Colégio de Consultores, para além do Conselho Pastoral Diocesano, composto esmagadoramente por leigos, representantes de serviços e movimentos eclesiais. Sobre esta proposta, o Conselho Pastoral Diocesano pronuncia-se no final do mês de janeiro. Em entrevista ao programa Igreja Açores, Dom João Lavrador já explicou o sentido desta proposta. E eu diria que aqui há 3 parâmetros ou 3 áreas onde nós temos que olhar. Uma primeira é a diocese no todo que é a diocese. Eu penso que, e isto já tem sido dito por vários analistas, que o arquipélago, a autonomia, só é verdadeiramente a autonomia e o território só será valorizado naquilo que é a riqueza que ele tem, quando for vista em conjunto. Um segundo plano tem então a ver com como é que se faz este equilíbrio. E este equilíbrio tem que se fazer através da promoção dos ministérios na Igreja. Nós ainda estamos muito clericalizados. Nós temos que responsabilizar estas pessoas que estão nestes serviços. Nós temos que proporcionar que os leigos na família trabalhem como cristãos a sério e com corresponsabilidade dentro da família. No trabalho, nos seus empregos, no seu trabalho, nas suas escolas, nas empresas, nos comércios, onde quer que esteja. Na universidade, devem sentir-se responsáveis pela evangelização nesses meios. E nós temos que dar este passo e temos que fazer. É o que eu chamo uma igreja toda ela ministerial. Porque, graças a Deus, temos um número de clero muito bom, clero jovem, clero com boa formação, e com um espírito renovado. Ora, nós estamos numa ótima oportunidade para podermos então ter uma comunidade diversificada. Eu quase diria que a proposta que vai ser refletida tem estas duas áreas. Tem o sentido da comunhão e da unidade de toda a diocese e este sentido da ministerialidade a nível da Igreja. Agora, isto depois levanta um problema de dinamização. E então aí sim entra então, depois a parte mais, podemos assim dizer, pedagógica, técnica, organizativa da própria diocese. O primeiro órgão a ser ouvido é o Conselho Presbiteral. Integram este conselho os elementos da Cúria, do Colégio de Consultores, ouvidores e diretores de serviços e comissões diocesanas, todos presbíteros. No final do mês, o Bispo ouvirá também o Conselho Pastoral Diocesano. O Papa saudou na passada quarta-feira um grupo de sacerdotes da Diocese de Angra que participou na primeira audiência pública em 2017. O cônego Adriano Borges fez parte do grupo de sacerdotes ordenados em 2000 e que viajou pela Roma Antiga na passada semana. Fazemos de vez em quando assim, um encontro com os colegas ordenados no mesmo ano. Essa ideia surgiu porque um dos nossos colegas está neste momento para Tidor, está neste momento em Roma a fazer o seu doutoramento em Bíblia. Propus-nos uma viagem de visita, já que praticamente já conhecemos a parte de Roma Sacra, uma oportunidade de conhecermos a Roma Antiga, a Roma Imperial, e depois, pronto, viemos em passeio, viemos em convívio,
mas também viemos em peregrinação com essa expectativa de podermos também encontrar o nosso Papa Francisco, com certeza, sobretudo não só pela sensação que ele tem causado no mundo inteiro, mas pela boa e extraordinária impressão que tem deixado em todos nós e na Igreja Católica em geral. Com grande afeto saúdo os peregrinos de língua portuguesa e de modo particular os sacerdotes da Diocese de Angra, desejando a cada um que sempre possa dar-se conta do dom maravilhoso que é pertencer à Santa Mãe Igreja, disse Francisco no final do encontro semanal que decorreu na Sala Paulo VI. Mas, afinal, o que se sente ao cumprimentar o Papa Francisco? Não sei, olha, ficamos sem palavras, acabamos por trocar duas ideias, ele disse-nos, a todos disse qualquer coisa, claro que aqui são encontros bastante breves, né? Mas disse-nos a todos qualquer coisa, brincou um bocadinho até connosco, usou uma expressão muito bonita, belo bando, significando com isso um lindo grupo, um extraordinário grupo de sacerdotes jovens ali presentes, e portanto, nós sentimos todos quase a levitar, mas de uma alegria enorme, uma alegria extraordinária, indescritível. A Diocese de Angra a marcar presença na primeira audiência pública de 2017 do Papa Francisco e com direito a cumprimento particular. E é nosso convidado deste espaço de entrevista no Igreja Açores, o padre José Júlio Rocha, ele que é membro da Comissão Diocesana Justiça e Paz, dois valores que estão procurados, sempre estiveram, e nós agora é que, por vivemos num mundo, numa aldeia mais global, temos conhecimento mais rápido, ou isto está mesmo a tornar-se pior? Está mesmo a tornar-se pior. São as duas coisas, mas temo que com o sucesso da globalização as coisas estejam, o sentido de justiça no mundo e sobretudo o sentido da paz, o sentido da alteridade, o sentido do outro, o sentido da solidariedade são os valores que estão a perder mais terreno nesta época. É claro que os problemas existiam antigamente, não chegavam com a rapidez que chegam hoje às nossas casas, entram com violência pelas televisões adentro, os atentados terroristas, o medo. Mas eles existem em maior número atualmente. Existem em maior número, sim, os atentados terroristas existem em maior número, claro. Mas os acontecimentos catastróficos sempre existiram, as mortes sempre existiram, as tragédias sempre existiram, os crimes sempre existiram. Hoje entram mais pela casa dentro. Nós temos centenas de canais. Temos a internet, temos as redes sociais, e as redes sociais estão-se a tornar, eventualmente, num dos maiores bicos de obra, um dos maiores problemas da sociedade atual. Como dizia Miguel Sousa Tavares, a grande peste de hoje passa um bocadinho também no sentido metafórico da peste, passa um bocadinho pela forma como são geridas as redes sociais. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso. Nós vivemos no mundo da pós-verdade, onde a mentira se institucionalizou. E isso é um problema. O medo institucionaliza-se. As redes sociais que deviam de ser e são, ainda são, todas as coisas são moedas de duas faces. A face clara das redes sociais são o encontro das pessoas, o recordar, o mostrar como estamos, o tirar fotografias, o matar saudades, o partilhar. É também o lugar da mentira, do medo. E o medo instalou-se nas pessoas através das redes sociais. Não nos esqueçamos que as redes sociais são os responsáveis pela Primavera Árabe, são os responsáveis pelo fim da Primavera Árabe, são os responsáveis pelo propagar de ideias terroristas, são os responsáveis pelo crescimento de extremismos, são os responsáveis pelo fenómeno chamado Trump, são os grandes responsáveis, são os responsáveis por um fenómeno chamado Le Pen, são os responsáveis por outras coisas, por outros extremos. E as pessoas perderam o limite entre a sinceridade e a agressão verbal. E as redes sociais contribuíram para isso? Sim, as redes sociais contribuíram para isso. É fácil destruir uma pessoa e ficar-se anónimo tendo destruído essa pessoa. Basta inventar, basta espalhar. E nós
Cada vez que abrimos o Facebook, por exemplo, metade das notícias, entre aspas, que aparecem lá são mentiras. Ou pior do que isso, meias verdades. E pior ainda, talvez, é que os meios de comunicação social muitas vezes vão atrás do fenómeno das redes sociais e replicam isso e fazem da meia-verdade ou da mentira uma verdade. Eu estive nos Estados Unidos uma semana, 15 dias antes das eleições presidenciais, e as redes sociais eram um fenómeno extraordinário de mentira. É o fenómeno da pós-verdade. A verdade não interessa a segurança. Entre a liberdade e a segurança, entre um pássaro a voar com um perigo de cair ou de ser atingido ou de morrer, e um pássaro na gaiola sem liberdade, mas sem perigo de cair ou morrer, as pessoas preferem a gaiola. Bom, e por falar em pássaros e em voar, a nossa conversa vai sobrevoar 3 temáticas: a Igreja e o Papa Francisco, o mundo e o medo, sobre o qual também já estamos a começar a falar. Olha, coincidência. E a sua paixão pela literatura, mas isso será mais para o fim. As redes sociais, de facto, inflamam estas meias-verdades e tornam-nas verdades. Tornar verdades nunca são tornar verdades, porque a verdade, segundo São Tomás de Aquino, é a adequação da mente com a realidade. A realidade impõe-se como verdade. E o que as redes sociais fazem é converter a mentira. Não o que as redes sociais fazem. O que muitas vezes utiliza-se muitas vezes as redes sociais para fazer com que uma mentira passe por verdade, camuflam. E o medo ajuda, porque as pessoas refugiam-se no medo. O sentido do outro, a solidariedade, a coragem de sair de si, está a perder terreno para uma situação em que eu só procuro aquilo que me interessa. Isso nós vemos, por exemplo, nas discussões desportivas de futebol. Cada um puxa a brasa à sua sardinha de uma forma... Isso já ultrapassou a discussão, não é? Que ultrapassa a discussão, o debate e a conversa. Isto está a acontecer no campo da política e no campo da sociedade. O medo instala-se. E o medo, com alguma razão de ser, diga-se de passagem, porque, por exemplo, no que diz respeito aos atentados terroristas, as coisas estiveram e vão continuar a estar, infelizmente, se calhar, a ultrapassar aquilo que é razoável. As pessoas estão... Nós, graças a Deus, nós nos Açores e em Portugal ainda, e espero que continue, não temos esse medo, mas na França, na Alemanha, esses países, as pessoas convivem quase com o terrorismo. O terrorismo quase é diário. vizinho. É quase diário já. O terrorismo é vizinho destas pessoas. E, de alguma forma, eu tento compreender o medo dessas pessoas. Mas o medo destas pessoas não pode dar lugar ao ódio. O medo, eu sei que o medo é o maior inimigo do amor. É o maior inimigo da paz. Os animais agridem quando estão com medo. E nós temos as touradas e sabemos que o touro se torna agressivo porque está com medo. E o homem é um animal também. E, infelizmente, a animalidade está a aparecer na sociedade moderna a um ponto que começa a ficar assustador. E eu acho que nós estamos a viver quase aquilo que se viveu nos anos 30, o assumar de políticas extremistas, nacionalistas, populistas, que depois vêm desembocar, não sei, espero que não vá desembocar em nada de tão violento como desembocou a década de 30 do século passado, que foi na Segunda Guerra Mundial. O exacerbar dos nacionalismos e dos egoísmos. Hoje, ouvir o Papa Francisco é como ouvir um romântico do século XIX, quase. As pessoas já não olham aos apelos à solidariedade, à paz. A globalização foi demasiada também. A globalização é quase como que um explodir da privacidade. Já não tem privacidade. A globalização é como um implodir dos valores com que eu fui criado na minha infância. Agora toda a gente tem que pensar como toda a gente. Quase que toda a gente é obrigada, e há os excessos da globalização também,
E o que se vê muito no mundo é a reação a esses excessos da globalização. E uma reação quase nunca aponta para os melhores caminhos. Há muita superstição. Se a gente não mandar esta oração para 14 pessoas, pode ser que amanhã partas uma perna. Isso é superstição pura. Isso é... E que não pode ser confundida com fé, não é? Não pode. Isso é... E as pessoas ficam com medo. Nós vivemos uma espécie de Idade Média. O mal olhado do passado, o mal querer, todas aquelas coisas, as bruxarias, essas coisas todas. Na Idade Média criavam-se mitos, tabus, porque não se tinha informação nenhuma. Nós hoje temos excesso de informação e o resultado é quase exatamente o mesmo. Ficamos confusos na mesma e andamos à procura depois de regredir na racionalidade. E a fé também é racionalidade. Vamos falar do homem que, com um curtíssimo pontificado, já carimbou a história da Igreja e também a história do mundo. Está, aliás, na sua foto de perfil, ou foto de capa, na sua rede social, e está a cumprimentá-lo. Portanto, o que é que se sente quando se cumprimenta o Papa Francisco? Olha, eu tenho 90 quilos de peso, não tenho medo de dizer isso. E senti como se tivesse 10 quilos. Eu quase que me senti voar. É uma pessoa por quem tenho uma grande admiração. Eu acho que devo realçar que, pelo menos no século XX, todos os papas tiveram um lugar extraordinário na história. Papa Francisco, Papa Bento XVI, Papa João Paulo II, Papa Paulo VI, Papa João XXIII, todos os papas tiveram um lugar extraordinário na história. E o século XX, julgo, e isso porque eu vivi no século XX e XXI, porque vivo é talvez o século onde os papas estiveram, onde temos os melhores papas da Igreja, pelo menos nos últimos séculos. E o Papa Francisco também tem o seu lugar. Não é melhor do que os outros, nem é pior do que os outros. É um Papa que tem uma personalidade muito aberta. É um homem que consegue um contágio emocional com o mundo e extraordinário. E sem deixar de ser um homem de Igreja, é um homem também do mundo. É um homem do diálogo. É um homem do Concílio Vaticano II. É um homem dos pobres. É um homem que chama a Igreja para os verdadeiros valores da Igreja no mundo, do diálogo e do encontro com o homem no mundo, a começar pelos mais pobres em todos os sentidos. É precisamente por ele vir de um país mais pobre, de uma igreja também dos arredores de Buenos Aires, dos arredores pobres de Buenos Aires. É esse o caminho da Igreja atual? Ou deve ser esse o caminho da Igreja atual? A Igreja não tem outro caminho senão a opção preferencial pelos pobres. E não falo só dos pobres sem dinheiro. A Igreja deve ser... A Igreja... A gente às vezes tem esta perspectiva de Igreja em que parece que Jesus é o servo da Igreja. E é o contrário. A Igreja é serva de Jesus. Se quisermos ser a Igreja, temos que ler os Evangelhos. E temos que olhar para Jesus e ver o que é que Jesus fez e tentar imitar Jesus. Isso é a única forma de ser Igreja. E Jesus tem nitidamente uma opção preferencial para os pobres. Rompe com tabus religiosos e sociais da época. Não tem medo, tem a coragem de ir para a frente, não se fecha. E tem uma mensagem que é a mensagem de salvação. A mensagem de salvação passa essencialmente pelo amor e por dar a vida. Francisco, à sua maneira, dá a vida, dá a sua vida, e dá a vida por um objetivo muito concreto e muito simples: a opção preferencial pelos pobres. Nós vivemos na Europa e nos Estados Unidos uma igreja demasiado aburguesada, e aparecem de repente pessoas muito mais necessitadas do que nós, muito mais que querem salvar os seus filhos da morte, da fome, da guerra e da perseguição, e nós, os católicos, fechamos-lhes as portas. E tu falo nitidamente, eu não tenho solução para isto, mas eu sei que a não solução é fechar as portas a essa gente e assobiar para o alto. Eu estou a falar dos migrantes, e dizem, e há quem tenha a desfaçatez de dizer aquilo é gente de outra religião, é de uma religião inimiga. A Europa daqui a 50 anos vai ser mais muçulmana do que católica. Isto é o medo a falar. É claro que eu também tenho medo.
Eu também tenho medo de uma Europa se fechar e ficar sujeita ao terrorismo. Mas eu não posso fechar as portas a quem não tem a culpa disso. Temos que encontrar a solução. E a Europa, que sempre foi a mãe das soluções, a mãe da democracia, a mãe da solidariedade, a mãe da humanização, a mãe do cristianismo, já devia ter uma resposta. Infelizmente não tem, porque o medo se sobrepõe à coragem. E a verdade é que sempre viveram e conviveram muçulmanos com católicos em todas as partes do mundo, inclusive na Europa, e o terrorismo é mais proeminente na atualidade. O terrorismo não é uma questão religiosa. Podem dizer que são os muçulmanos radicais, mas não é... São terroristas, ponto. São terroristas e ponto. São criminosos, são gente que deve convencer-se que não está a matar em nome de Deus, está a matar em nome do demónio. Aquela gente, não é que nós vamos agora pôr o demónio no meio disso tudo, mas uma forma, a melhor maneira de tentar vencer o terrorismo é fazer ver aquilo não é em nome de Deus. Quem mata em nome de Deus não está ao serviço de Deus, nem de Alá, nem de Yahvé, nem de todos os nomes que a humanidade atribui a Deus. Está a servir o mal. Continuando com o nosso Papa Francisco, ele vai e está a mudar a Igreja? Ou está mais a mudar a visão de fora que tem da Igreja? Mais isso. Está a tornar a Igreja mais humana, no sentido mais compreensível por parte das pessoas. Há aqui uma coisa muito importante e que eu admiro mais no Papa Francisco, que é a sua capacidade de acolhimento, sobretudo a todas as pessoas, sobretudo às pessoas de fora da Igreja, da perspectiva da Igreja. Acolhimento, o abraço. O Papa Francisco é um grande abraço. E isto permite com que se abram avenidas de comunicação. E se nós começarmos pelo acolhimento, que é isso que Jesus fez também, o acolhimento, o abraço, o ouvir, o perceber, o estar lá, faz com que abra avenidas de comunicação. O que o Papa diz, ouve-se. Toda a gente ouve o Papa Francisco. É a única voz neste Sejam mundo, ou não católicos. Sejam ou não católicos. É a voz mais ouvida no mundo. Todas as outras... É claro que há inimigos da Igreja e os inimigos da Igreja são, consequentemente, inimigos do Papa Francisco, mas isso é à parte. É uma à parte. Agora, é a única pessoa que consegue ser ouvida no mundo inteiro. E às vezes os seus maiores inimigos estão dentro da Igreja. Aqueles que gostam menos do Papa Francisco. E isto é um problema que nós temos que resolver internamente, num clima de diálogo e de paz, para que não hajam confrontos dentro da própria Igreja. O Papa Francisco é um homem sem medo. Um homem que é capaz, diante dos cardeais, falar das 15 doenças ou dos achaques da Igreja sem medo e sem reticências nenhumas. É um homem de grande coragem. Não é um homem bonzinho. É um homem bom. E, portanto, um homem bom é um homem que tem coragem também de denunciar aquilo que é preciso denunciar, que recebeu de um homem que também teve a grande coragem, que é o Papa Bento XVI, recebeu de longos anos. É claro, o Papa João Paulo II, nos seus últimos 10, 15 anos, estava profundamente doente, e depois criou-se ali uma série de problemas, os problemas financeiros da Igreja, os problemas da corrupção financeira que entra dentro da Igreja, porque onde há homens, há problemas da pedofilia. Esses são os dois problemas que mais angustiam a Igreja. Foram as duas maiores cruzes do Papa Bento XVI. E as maiores cruzes do Papa Francisco. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas o Papa Francisco sabe o que é que está a fazer. Isso também não tenho dúvidas nenhumas. E acredito que o Papa Francisco ainda vai dar mais passos mais importantes nesse aspecto, para lavar um bocadinho o rosto da Igreja, para lavar a nossa cara. Eu, como padre, sinto-me muito confortado em ter um Papa como este. Sinto. Mas também sinto-me inquieto quando o Papa Francisco me apela à minha pobreza, a que eu devo, como padre, como o porta-voz, como o rosto de Deus para a humanidade. Eu sinto-me incomodado com o Papa Francisco. Desassossega. Desassossega. E eu admiro
também por causa disso, porque ele me diz, e eu sou obrigado a mudar, e já mudei algumas coisas na minha vida, e tenho que mudar mais, tenho que mudar muito. Se eu me instalar no meu sedentarismo religioso e não tiver problemas de consciência com isso, estou a trair a minha vocação. E o Papa Francisco não me deixa. É isto. As prioridades na sociedade estão invertidas. Parece que quanto mais informada a sociedade está, e dizia há pouco que também mais confusa, e mais improváveis são as escolhas, sejam políticas, sejam sociais, improváveis e, de certa forma, até bizarras algumas. E o que é que nos está a faltar para sermos uma sociedade mais humana e fazermos escolhas mais acertadas? Muito bom senso. Nós estamos a fazer... eu acredito, e há pessoas que estudam a psicologia social dos povos que dizem isso, e eu acredito um pouco nisso, que há fases. O mundo tem fases de solidariedade, o mundo tem fases de guerra, o mundo tem fases de paz, o mundo tem fases de medo, e nós estamos a entrar, julgo, e o que eu temo no ano de 2017 é um bocadinho o que é que vai vir a seguir. Porque Marine Le Pen vai para o poder, mas também eu compreendo que, e eu não quero imiscuir em política, nem quero... também a Europa chegou a extremos de decadência moral impressionante quando o rei de Espanha vem a Portugal, e não quero ter interferência nenhuma, e é o rei de Espanha, não foi eleito democraticamente, até posso não concordar com um sistema monárquico, mas haver uma facção da nossa Assembleia da República que não se levanta sequer, ou que não bate palmas, ou que não tem o respeito por um chefe de Estado de um país vizinho democrático, e como se ele fosse um criminoso, e ao mesmo tempo louva os maiores encómios do mundo a uma personalidade como o Fidel Castro, que é um homem que cometeu imensos crimes, que foi um ditador, foi um ditador, e isso ultrapassa também os limites da racionalidade, e as coisas extremizam-se, e depois aparecem as Le Pens, que parece que às vezes têm razão em algumas coisas, e mete medo pensar que a Europa se vai polvilhar para o futuro. Temos um fenómeno extraordinariamente decadente, que é o Beppe Grillo na Itália, que eu tive a desonra de conhecer pessoalmente, vi uma vez. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas as ideias dele são ideias aberrantes, e há pessoas que votam cegamente nele, como votaram no Trump porque são contra o sistema, votar na mentira porque são contra o sistema, Foi o medo que elegeu Trump? Sobretudo o medo. Let's make United States great again, America great again, é a grande frase dele. Vá lá, eu acho que ela vai ficar mais pequenina, mas... E o que é que deixa Obama ao mundo? Obama foi um grande homem, um homem de fé também, um homem de valores humanos, um homem de uma grande solidariedade. É claro que podem dizer, mas tu não vives na América, não sabes o que é que o Obama quer custa às nossas algesbeiras e aos nossos bolsos. Eu não vivo na América, mas também não vivo no Gabão, e viver no Gabão é muito mais difícil do que viver na América, ou no Djibouti, ou nesses países pobres onde ser igreja é necessariamente estar com quem sofre, não é uma igreja burguesa. E eu não me quero pôr na pele dos norte-americanos, mas sinto-me ameaçado porque as políticas internacionais, os Estados Unidos, é assim, nós vivemos, a história da humanidade é a história de impérios, vivemos sobre a égide de impérios, e se não houver impérios há guerras violentas, guerras mundiais, e tem que haver sempre um império, e nós estamos hoje a viver nos últimos 70 anos sob o domínio do Império Americano.
Mas que império é que nós queremos? Se não queremos o Império Americano, se não queremos que a América domine, que é a Rússia, a China, não. Eu quero os Estados Unidos, prefiro os Estados Unidos. Mas já preferi os Estados Unidos porque é uma terra que eu amo, é uma terra que me acolhe, é a terra que acolheu os nossos imigrantes, é a terra da liberdade, é uma das terras da liberdade e umas terras de paz e de progresso. Mas é claro que eu me sinto também com medo, porque naquela terra está uma pessoa com cujas políticas não concordo nada. As políticas para o mundo, para a paz, para o diálogo entre as nações, para o progresso do diálogo entre a América e a Europa, para a salvação do ambiente no mundo, da ecologia. Eu queria que fosse um homem que tivesse uma outra perspectiva. E, nitidamente, Trump é um homem que, oxalá que ele não cumpra nenhuma das promessas que fez, ou quase nenhuma. Que não cumpra quase nenhuma das promessas que fez. O que o torna um mentiroso. Se ele cumprir, torna-o algo pior do que um mentiroso. Do mal ou menos, não é? Não sei, pode escolher. Nos Açores também a pobreza é muito grande. Há muitas famílias que vivem com 500 euros por mês. As que vivem, muitas vivem com o rendimento social de inserção. O que é que a Igreja, no geral, e os cidadãos, e cristãos, particularmente, podem fazer para mitigar o problema da pobreza na região? Solidariedade, solidariedade, solidariedade. Solidariedade racional. Nós temos que perceber que o Papa diz isso muitas vezes, e por isso muitas vezes o consideram como um romântico. Há mais alegria em dar do que em receber. E nós vivemos a época de Natal, que é uma época de solidariedade, mas não passa desta quadra às vezes. Mas muitas vezes a época de Natal, que é uma época de solidariedade, pensarmos que são mais pobres, com todas as histórias que o Natal nos conta, nós ensinamos as nossas crianças exatamente a não ser solidárias. Quando oferecemos a uma criança 30, 40 ofertas, estamos a ensiná-la a ser egoísta. Estamos não só a estragar o Natal para ela, mas estamos a estragar-lhe um bocadinho a vida. E acho que no Natal nós devíamos ensinar as nossas crianças, exigir as nossas crianças. E eu às vezes pergunto, qual foi a melhor oferta que tu deste? É uma criança, pergunto. Ela fica assim um bocadinho atrapalhada. Não, mas uma criança deve receber presentes. Não. Uma criança não deve. Uma criança deve oferecer também. E é assim que se ensina a solidariedade de Natal. Porque estamos a ser um pouco contraditórios. E depois, nós nos Açores, os Açores são uma terra pobre em relação ao resto do país, com as suas vicissitudes, mas nós estamos perante realidades novas que eventualmente se podem agravar. Casais sem emprego, casais jovens a tal pobreza envergonhada de que se fala tantas vezes. Nós encontramos aí pelas ruas imensas pessoas a pedir esmola, mas a esmola não é uma forma de pobreza clássica e que não é o verdadeiro problema que nós temos. Muitas vezes a esmola é um vício. O verdadeiro problema que nós temos, não o vemos. Um casal não consegue viver com 500 euros por mês. Não consegue viver com 500 euros por mês. E isto é uma coisa em que a Igreja tem que se colocar ao lado dessa gente. Tem que a defender contra... Não necessariamente defender contra... Mas nós temos que promover a capacidade das pessoas. É que o mundo nunca foi tão rico como é agora, nos últimos 30, 40 anos para cá. Mas também nunca foi tão pobre como é agora. Porque a pobreza é uma questão relacional. Não é uma questão absoluta, é uma questão relacional. É uma questão de relação entre os que são ricos e os que são pobres. E nunca a desigualdade foi tão grande como é agora. Nunca os ricos foram tão ricos e os pobres foram tão pobres. Isto significa simplesmente que a solidariedade é como o fair play muitas vezes no futebol. Uma treta, às vezes, que dizem. Às vezes uma treta que se diz muito bem, às vezes dá-se umas esmolas e não se luta, não se procura realmente ajudar quem precisa, promover quem precisa. Tanto nas políticas como sobretudo na vida comum das pessoas, porque a política às vezes é uma ideia apenas. A realidade é aquilo que nós vivemos. E nós temos que ensinar nas nossas famílias as pessoas a viver a solidariedade.
Padre Júlio Rocha, de uma forma muito sucinta, e porque o tempo voa neste espaço de rádio, quais são as expectativas para este ano pastoral e quais foram os seus pedidos ao Menino Jesus este ano? Espero que já tenha começado a cumprir. Bom, eu espero que eu não tenho nada. Eu optei já há alguns anos esta parte por não pedir muitas coisas ao Menino Jesus. A única coisa que eu peço ao Menino Jesus é a sabedoria e a coragem para poder amar e para poder ser o melhor que posso ser para os outros. Eu sei que erro muitas vezes, sobretudo por omissão, por incapacidade, por muitas vezes não renuncio, mas não sou fiel ao meu sacerdócio por falta de coragem, por comodismo, e a única coisa que eu peço ao Menino Jesus é que me afaste dessas tentações e que me faça e que me ajude a ser um bom padre, e que as grandes opções pastorais não se fiquem apenas em programações, em reuniões, mas em encontro. O verdadeiro pastor é aquele que se encontra com o seu rebanho, com o seu povo, com as pessoas, aquele que ouve, aquele que escuta. Isto não é castelos no ar. O estar com as pessoas é o visitar os doentes, é o visitar as pessoas pobres, é o dar catequese a quem precisa de ser catequizado, ou acolher as pessoas que vêm escutar a gente, que vêm falar connosco, que vêm desabafar connosco. É o fazer da missa um lugar de encontro com as pessoas e não apenas mais um dever que se cumpre ao fim de semana. E a verdadeira pastoral está no acolher as pessoas. É o princípio de toda a verdadeira pastoral. Eu sei que o tempo mais precioso que eu perco é escutar as pessoas. Todos os dias tem sempre alguém que precisa, e se nós tivermos os olhos bem abertos, há sempre muita gente que precisa de nós. Quando eu digo que os padres precisam de ser mais pastores, não estou a dizer que os padres não estão a ser pouco pastores. Estou a dizer que há poucos padres e que nós estamos demasiado assoberbados de trabalhos nas paróquias, na catequese, nos movimentos que já existem, nas igrejas que precisam de manutenção. As paróquias são muitas vezes empresas e nós muitas vezes não conseguimos distribuir o trabalho. Não podemos ser aquilo que gostaríamos de ser, porque as circunstâncias. Não estou a culpar ninguém. Estou apenas a dizer que os padres precisam de tempo para os outros. Expectativas para este ano pastoral? Foi mais ou menos isso que eu disse. Eu espero. Vamos ter agora um conselho presbiteral, vamos ter um conselho pastoral, vamos discutir e debater grandes temas, a organização da diocese, num sentido de muito maior proximidade, e o Dom João, o nosso bispo, tem sempre esta grande preocupação, primeiro a formação dos sacerdotes e o apoio aos sacerdotes, porque se nós não cuidarmos de nós, não podemos cuidar dos outros. E depois a opção preferencial pelos pobres, uma pastoral social que não seja apenas engordar ovelhas gordas. A gente dá catequese àqueles que já têm catequese, faz reuniões com aqueles que já estão em todos os movimentos, celebra a missa para aqueles que... E os outros. É preciso chegar aos outros. Isso faz através do acolhimento. Muito obrigada, José Júlio Rocha. Obrigada por ter vindo aos nossos microfones e havemos de marcar mais encontros para este espaço de rádio. Assim Deus queira. Muito obrigado e um bom ano a todos os ouvintes. Muito obrigada, e nós regressamos no próximo Igreja Açores com mais atualidade e mais convidados. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese
para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.